Aqui é o Vitinho do Corinthians. Brincadeira, aqui é o Aista do canal Proibido Rival. Antes de mais nada, peço que dê seu like, se inscreva e compartilhe com um amigo que também é corintiano, assim como vocês. Hoje teve a partida do Corinthians versus do Bragantino, uma partida melhorzinha, entre aspas, que eu vou citar alguns pontos aqui que eu não gostei. 2 a 0 Corinthians, um gol do Pedro Raul e outro gol do Garro. Um excelente resultado que até então coloca o Corinthians para 10º lugar na tabela do Brasileirão e entra na frente o próprio Bragantino, que antes estava na nossa frente. Então, em pouquinho vamos escalando os resultados dentro do esperado. Estamos sim no Brasileirão, estamos vivos ainda. Lógico que do 7º lugar, né, com 33 pontos, que o Corinthians até o 1º lugar, que é 48, é 18 pontos. Mas vai que os caras é derrotado umas 20 vezes aí, né? E o Corinthians consiga passar. Só um milagre, mas quem dirá, né? Só o tempo. E antes de mais nada, também vou deixar aqui os Feliz Dia dos Pais pra quem tem pai, pra quem é pai e pra quem sente ser pai. É isso aí, Feliz Dia dos Pais. Cara, o primeiro tempo foi horrível, é o que eu pensei. É muito pouco resultado. Eu tenho um tópico aqui pra dizer pra vocês o seguinte: quando o Corinthians joga, ele nivela a partida. O que é nivelar a partida? Por exemplo, se o Corinthians pegar o Real Madrid, o Bayern de Munique, ele vai jogar no mesmo nível. Mas se ele pegar o União da Série D, time daqui da minha cidade, o União Rondonópolis da Série D, ele também vai jogar no mesmo nível. Vimos isso com o Cascavel, vimos isso com o Flamengo, com o Palmeiras. Só que assim, aí está o porém, o problema. Aí está o problema. Quando é para pegar um time assim, em teoria, em papel, um time mais pequeno, mais fraco, com nível menos, ele não consegue sobressair, se tornar melhor. Ele nivela a partida com esse time. Ele joga na mesma intensidade que o time que, em tese, era para ser mais fraco que ele. Entendeu? Esse tá o problema do Corinthians atualmente. Eu não sei se é um problema técnico do treinador, é um problema individual de cada jogador, um atacante, alguma coisa assim. Mas, em quesito assim, nível técnico, o Corinthians não consegue sobressair. Ele não consegue. Ele sempre tá nivelando. Se o time tá aqui, ele tá aqui também. Entendeu? E vimos isso nessa partida com o Bragantino. Ganhamos de 2 a 0? Ganhamos. Então, ganhamos 2 a 0. Mas a partida foi bem abaixo do esperado, do que era pra ser um Corinthians versus Bragantino. Entendeu? Em nível técnico, o Corinthians não mandou tão bem assim. O gol do Garro foi um gol até engraçado, que o Volpi, né, aí São Paulo, aquele Volpi aí São Paulo, ele foi simplesmente estourar a bola. E ao estourar a bola, a bola passou pelo pé dele e o Garro aproveitou daquele erro e meteu um gol. O gol do Garro foi isso, um gol por pura sorte. E depois do segundo tempo inteiro do Corinthians foi isso, somente aproveitando alguns erros, um desarme ali, um erro de passe aqui, um erro de passe ali. O Bragantino, mano, teve quase 70% de passe errado, mano. Eles erravam o passe, os pontas sempre corriam mais do que esperado, porque os jogadores isolavam a bola na ponta, o goleiro também. O que eu quero dizer assim? Não quero dizer que também que o Corinthians tem que absolutamente toda partida jogar bem. Mas assim, contra o Bragantino, nesse nível técnico e o nível do Corinthians, era pro Corinthians meter uns 4 a 0, mas o Corinthians resultou, tá bom, e um bom resultado, 2 a 0. E isso eu concordo, é um bom resultado. Eu critiquei o Pedro Raul a partida inteira porque não teve nenhum lance aparentemente, mas eu tenho o contexto porque eu continuo criticando ele mesmo após ele ter 2 partidas, 2 gols como titular. Que é o seguinte, mano, um jogador tem que saber dominar uma bola direito. A maioria das bolas que vem nele não vai dizer, não, é só teve uma oportunidade pro gol. A oportunidade do gol, o jogador individualmente também cria. E o Pedro Raul é um centroavante. Ele dominava a bola pra cima, a bola subia. Domina pra baixo, mano. A bola tem que parar no céu quando você for dominar. Até no peito a bola tem que cair e descer. Ela não tem que cair e subir. Senão é passe, senão é bola perdida.
Então, o Pedro Raul teve esses lances. A bola chegava no meio campo, o Garro dava um passe pra ele, ele mandava a bola pra cima. Pisa pra baixo, mano. É o básico. E se o jogador não sabe fazer o básico, mano, não tem porque ele tá de titular num time do tamanho do Corinthians. Não tem como ele tá reserva num time do tamanho do Corinthians, cara. Mas bem, como reserva tá dando certo, pelo menos. Um titular imediato aí depois do Yuri Alberto se lesionar. Pelo menos tá sendo os 2 gols. Só que assim, não devemos também. Aí uma crítica aos demais jogadores. Não tenho porquê eu esperar muito somente de uma oportunidade para fazer um gol. Senão vai ser aquele mesmo lance que eu já expliquei em 3, 4 vídeos aqui. Que é Corinthians esperando uma bola só. Corinthians, a maioria dos jogos metendo 1-0, 2-0, 1-0, 1-1, 2-1, perdendo 3-2. Corinthians tem poucas oportunidades de chute ao gol, de finalizações. Então o Corinthians tipo, sai 2 gols, mas sempre é tipo ao gol. O goleiro do, por exemplo, do Bragantino, teve só essas 2 vezes que a bola chegou no gol, só é que ele catou. A maioria da bola foi pra fora, ou ela nem chegou aí, porque os jogadores preferiram recuar, perdeu a bola na ponta. Então, mano, é algo que o Corinthians tem que desenvolver. Se quiser meter mais de 2 gols, começar também a jogar bonito, né? Bora dizer assim, meter 3-0, porque não é ganhar de 2-0, vai ser uma partida medíocre. Uma partida que não teve um significado tão bom. Lógico que é uma partida qualquer aí no Brasileirão, mas dos 3 pontos tá valendo, tá? Mas poderia ter jogado bonito e não preferiu. Caio César começa a degredir, né? Não consegue... ele não sabe a hora certa de dar um passe, de soltar a bola e de driblar, segurar. Atrapalha isso. E uma coisa que eu tô vendo, mano, geralmente o Corinthians tá jogando assim. Agora com o Pedro Raul piorou ainda mais, né? Porque agora eles se comandando só na ponta ali pra tentar um cruzamento. O cruzamento dá sorte. Uma hora ou outra vai meter um gol ali. Uma hora ou outra vai sair um gol, 1-0. Uma hora ou outra ele vai cabecear. Irmão, joga pelo meio também, joga por outros setores. É que é o seguinte, jogar só numa ponta. Jogar só numa ponta, mano. Só de um lado, só em um setor. Por exemplo, geralmente o Corinthians tá lá o Mateuzinho, o Caio César e o Bidon e o Ranieri na mesma ponta. 4 do Corinthians contra 4 do Bragantino, por exemplo. No mesmo lado. Deixando os lados que, por exemplo, o Bidon podia estar ocupando pra passe, aberto. Não tem ninguém lá marcando. Eu não sei se vocês pegou. Eles ficam só num lado, tipo, geralmente na mesma ponta fica 7, 8 jogadores, enquanto outras partes não tem no máximo 1 ou 2 pessoas, porque é obrigatório ter. Esse com espaço vazio, mano. Um campo tão grande e ambos os times sempre usam só um lado dele, só 1/3 desse campo pra jogar. Isso aí, mano, é ruim, é prejudicial, isso é horrível para o time. É horrível para o time, para o esporte em si. Então acredito que tem que se espalhar mais jogadores, mano. Jogar só num setor, mano, tá sendo bem paia. Você fica geralmente fazendo o mesmo lance, uns repetidas vezes no mesmo lado e não dá certo. Você tem que mudar, você tem que mudar o ângulo. Pra quem compreendeu o que eu quis dizer vai entender isso. Se não tá dando aquilo, aí você dá uma analogia bem podre. Se você tá insistindo demais na menina e ela não te dá bola, pula pra outro, vai na outra. Vai na irmã do meio, se a mais velha não tá querendo. Mas mesmo assim, com todas as minhas críticas ao Pedro Raul, eu tenho que avisar, né? Mesmo com toda a minha crítica ao Pedro Raul, ao time em si coletivamente, o time ganhou, eu gostei. Amanhã poderei acordar um pouco mais feliz. Então é isso. Não tenho o que dizer, quando tem vitória eu vídeo até menos, né? Eu vi conteúdo até menos porque tem vitória, porque quando tem derrota é pau na canela. Então, mano, mas foi uma partida legal. Mas esses tópicos que eu queria dizer, mano, que o Corinthians tem potencial pra derrotar, esmagar alguns times, meter 4-0, 5-0, ele nivela o nível, ele fica tipo ruim. Se um time erra passe, o Corinthians vai lá e erra o mesmo tipo de passe também, que é coisa básica.
Agora, se o time tá jogando muito bem, aí o Corinthians nivela, tipo, a zaga fica mais apertada e às vezes prejudica, porque se você nivelar, quando você pega um time que você tem sim a oportunidade de ganhar, como você contra o Internacional na casa deles. Não tô dizendo que o Internacional é um time ruim, até porque ele tá se igualando, nivelando os jogos contra Flamengo, contra Palmeiras. Mas eu tô dizendo, quando nós pegou o Internacional, quando nós teve a oportunidade de ser melhor, nós atacou mais, nós subiu mais, nós pressionou mais e nós perdeu com 2 gols de bobagem. Então, quando nós temos a oportunidade de ser um time melhor, o Corinthians vai lá e nivela para os caras conseguirem se igualar. Mano, não é caridade, esse futebol não é caridade não, cara. Dentro das 4 linhas, você tem que fazer o seu trabalho. Se você não faz seu trabalho, mano, o outro time rival vai fazer e te esmagar. E por isso o Corinthians foi eliminado na Copa do Brasil. Tô feliz com a vitória contra o Bragantino. É isso, cara. Meu apelido é Asta. Então deixa o like, se inscreva para ajudar o canal Proibido Rival a alcançar mais pessoas. Até mais. Vai, Corinthians!